Olá! Hoje vamos analisar um livro que gera muita polémica: Compreender e Curar a Homossexualidade, de Richard Cohen. O nosso objetivo aqui é simples. Vamos explorar, de forma totalmente neutra, quais são os argumentos centrais que o autor apresenta. Logo de cara, o livro lança a sua ideia principal, a sua premissa fundamental, a de que ninguém nasce com atração pelo mesmo sexo, ou seja, não seria algo inato. E a partir dessa ideia vem a afirmação que é a espinha dorsal do livro inteiro, a de que a mudança é possível. A tese é que a transição da homossexualidade para a heterossexualidade é sim algo alcançável. Então, vamos ver como é que o autor desenvolve esse raciocínio. Ok, então a pergunta é: de onde viria a atração pelo mesmo sexo, segundo o autor? Bem, a resposta dele passa longe da biologia. O livro rejeita a ideia de uma causa genética e, em vez disso, propõe um modelo focado em fatores emocionais e de desenvolvimento, o que ele chama de feridas emocionais. E aqui temos o que ele chama de constelação de variáveis potenciais. A ideia central é que não existe uma única causa, mas sim uma combinação de vários fatores. Reparem na variedade. Vai desde a herança familiar, passando pelo temperamento da pessoa, como hipersensibilidade, até feridas emocionais, a dinâmica dentro da família e, inclusive, abuso sexual. A tese é que é a junção desses elementos que levaria à atração pelo mesmo sexo. E dentro daquela constelação de fatores, existem alguns que o livro enfatiza bastante, sabe? Eles aparecem repetidamente, em especial a hipersensibilidade da criança, a relação com os pais, sobretudo um distanciamento do progenitor do mesmo sexo e também experiências de trauma. Falando em trauma, o livro apresenta um dado bem específico e forte sobre o abuso sexual. Afirma que, com base em observações clínicas, algo entre 75% e 85% dos homens gays teriam sofrido abuso. É um número realmente muito alto, apresentado como um dos fatores-chave. Então, o que acontece com todas estas feridas e experiências? Segundo o autor, o resultado final é algo que ele chama de desidentificação com o próprio género. A teoria é que a criança, por causa desses traumas, acaba por se distanciar da sua identidade de género, e essa seria, no fundo, a raiz de tudo. Ok, já vimos a teoria das feridas emocionais. Agora, uma parte bem grande do livro dedica-se a outra coisa, a tentar desconstruir a ideia de uma causa biológica ou genética para a homossexualidade. Vamos ver como é que ele faz isso. Ele pega em estudos científicos conhecidos, como o famoso estudo com gêmeos de Bailey-Pillard, e vira o argumento de cabeça para baixo. O estudo mostrou que em 52% dos casos de gêmeos idênticos, ambos eram homossexuais. A crítica do livro é: espera aí, se fosse puramente genético, a taxa teria de ser de 100%, porque os gêmeos idênticos têm o mesmo ADN. Portanto, para o autor, o próprio estudo prova que a genética não é o fator determinante. E aqui está o ponto central da crítica dele à biologia. A ideia de que qualquer diferença encontrada no cérebro ou na biologia de pessoas homossexuais não é a causa, mas sim o resultado. Ou seja, seria o comportamento e o ambiente que moldam a biologia, e não o contrário. E para fechar essa parte, o livro lança uma analogia. Diz que, mesmo que existisse uma predisposição genética, não seria um destino selado. Seria mais como uma predisposição para o alcoolismo, uma tendência que, segundo o texto, pode ser controlada e superada. Muito bem. Depois de toda a argumentação sobre as causas, o livro passa para a parte prática e apresenta um modelo terapêutico bem definido, com 4 etapas para aquilo que ele descreve como o processo de cura. E essas 4 etapas são apresentadas como uma jornada mesmo. Começa com a transição, depois o enraizamento e aí aprofunda na cura das feridas, primeiro os homoemocionais e depois as heteroemocionais. A lógica é começar por mudanças de comportamento para depois ir mais fundo e resolver questões emocionais antigas. Vamos focar na primeira etapa, a de transição. Ela é super prática. A pessoa é orientada a cortar completamente com o que o livro chama de comportamento e ambiente homossexual. Ao mesmo tempo, tem de construir uma nova rede de apoio e encontrar mentores do mesmo sexo para um afeto não sexual. A autoestima, segundo o modelo, deve ser baseada numa identidade espiritual. É uma mudança de vida bem radical.
E para ilustrar como isso funciona na prática, o livro traz vários testemunhos, como o de um homem chamado Joseph, que diz algo muito forte sobre o seu grupo de apoio. Pela primeira vez na minha vida, não estava sozinho. Isso mostra a importância que o livro dá a esta ideia de comunidade. Chegando ao final do livro, o tom muda para uma espécie de apelo. O autor tenta reenquadrar todo o debate. Ele argumenta que a questão não deveria ser sobre a tolerância, mas sim sobre o que ele define como compreensão e amor, ou seja, a verdadeira compaixão. E para sustentar a ideia de que a homossexualidade não seria, na visão dele, um caminho saudável, o livro apresenta este gráfico. Ele compara taxas de infidelidade e alega que, enquanto em casais heterossexuais casados a taxa seria de 6,4%, em casais de homens gays essa taxa chegaria a 95%. E esta citação resume bem o argumento final do livro. Aceitar a homossexualidade é naturalizar o distanciamento intrapessoal e interpessoal. Ou seja, na visão do autor, a aceitação seria, na verdade, uma forma de aceitar um estado de quebra emocional, de distanciamento. Então, no final das contas, o livro apresenta esta dicotomia. De um lado, o que ele considera a solução errada, a aceitação cega e a tolerância indiscriminada, que ele vê como respostas superficiais. Do outro lado, o que ele propõe como a solução verdadeira, a compreensão e o amor, mas claro, dentro do enquadramento terapêutico que ele mesmo definiu. E é com esta provocação que o livro termina. Ele apresenta todo o seu modelo, não como um ato de julgamento, mas sim como uma expressão máxima de compaixão e cuidado. E isso, claro, deixa quem lê com uma pergunta no ar. Afinal, qual é o verdadeiro significado da aceitação?